Queridos amigos, celebramos hoje a solenidade de São João Batista, o único santo do qual celebramos não somente a data do nascimento, mas também aquela da morte, do seu martírio. Trata-se de um santo muito particular, diferente de todos os outros, porque ele é um homem que vive entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o precursor do Messias e também o último dos profetas. Parece assim o título de um filme, O Último Profeta. Existem muitos pontos de contato com a vida de Jesus, além do fato de eles serem parentes. O nascimento de ambos foi anunciado por meio de um anjo para Zacarias e Maria. E o nascimento de ambos foi prodigioso, milagroso. De fato, um nasceu de uma mulher estéril e o outro de uma mulher virgem. João foi o precursor do Messias de Jesus e ele preparou o caminho para Jesus. E quando Jesus apareceu, ele se retirou. Alguns de seus discípulos se tornaram discípulos de Jesus. E o mesmo Jesus não começou sua pregação, senão depois que João Batista foi preso por Herodes. E o próprio Jesus começou sua pregação de onde João havia terminado, ou seja, com as palavras: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Há dois aspectos fundamentais, porém, que eu gostaria de considerar brevemente, e esses são a humildade e a coragem de São João Batista. Jesus era a palavra, João era apenas a voz, uma voz que clamava no deserto. Jesus era a luz. João, como profeta, era apenas uma lâmpada que arde e ilumina. Então, não era ele a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Jesus era o esposo. João era o amigo do esposo. Mas ele já sabia tudo isso e soube aceitar essa sua missão de precursor sem problemas nenhum, se colocando de lado quando Jesus estava prestes a começar sua vida pública, permanecendo em seu lugar, no seu lugar, e não tirando vantagem da situação, usurpando o título de Messias, como muitos teriam feito em seu lugar. E podemos entender isso a partir de várias afirmações que João faz no Evangelho, como quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? E ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Então, que dizes de ti mesmo? E João respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Esse Jesus é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Ainda estando perto do rio Jordão, quando viu Jesus que vinha, ele, João, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá o homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E ainda aos seus discípulos João disse: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem uma esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, a existência de João foi inteiramente relativa a Cristo, quem, a respeito dele, disse que o mesmo João era mais que um profeta e que entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. E assim ele foi humilde e também corajoso, pois exercitou a virtude da fortaleza e foi testemunha da verdade até o fim, até um martírio, até o ponto de perder
a cabeça e a vida. Assim, ele não teve medo de oferecer sua vida para testemunhar a verdade. E quem era a verdade senão o próprio Jesus Cristo? A palavra grega martiria significa tanto testemunho quanto martírio, mas esses dois significados se fundiram perfeitamente na vida de João Batista, pois ele não teve medo de testemunhar a verdade e dizer claramente a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão, pois ele tinha se casado com Herodíades, mulher do seu irmão Filipe. E João não se recusou de denunciar o pecado e de anunciar, testemunhar a verdade, mesmo a custo da própria vida. Humildade e coragem. Perguntemos-nos quantas pessoas hoje, mesmo na igreja, quantas pessoas entre nós mesmos têm a coragem hoje de falar a verdade dessa maneira, de denunciar o pecado, de anunciar, de testemunhar a verdade que é Jesus Cristo. Com certeza a verdade tem que ser dita com caridade. Caridade e verdade têm que caminhar sempre juntas, mas a verdade não pode ser mantida em silêncio, porque a maior caridade é precisamente ajudar uma pessoa a reconhecer os próprios erros, a se emendar, a se arrepender dos próprios pecados, ajudando-a assim a alcançar a salvação da própria alma. Em conclusão, peçamos a Deus, por intercessão do mesmo São João Batista, esses dois dons: a humildade para saber permanecer em nosso lugar, indicando Cristo com a nossa vida, e a coragem, a virtude da fortaleza para sabê-lo anunciar e testemunhar, para nós ficarmos firmes diante da dificuldade, diante das ameaças, diante dos perigos, e testemunhar a verdade, Jesus Cristo, até o fim, até as extremas consequências. Louvado sejam Jesus e Maria.